Oi, criança! Aqui é a Lara no Culto Infantil. Você já deixou o seu like, já se inscreveu no canal, ativou o sininho e compartilhou os vídeos para sua família? Se sim, vem com a gente para a nossa brincadeira. Está na hora da brincadeira do dia. Vem com a gente. Oi, gente! Tô aqui com a Ana e hoje a gente vai fazer um desafio com esses copos. Bom, eu tinha começado a fazer e deu tudo errado porque eu dei todas as instruções erradas, né? O Douglas me ajudou aqui a falar as instruções certas, mas o desafio é: a gente tem que movimentar 2 copos por vez e a gente tem que deixar todos eles com a bolinha assim, ó, a parte que bebe pra cima. Como que é o nome dessa parte? Boca. Boca do copo, tá bom? Então eu vou começar e depois é a vez da Ana. Vai, Ana, sua vez. São 2 copos por vez. Aí você pode pegar os 2 São juntos. Sempre 2 copos. Que Sempre você uma faz no duplinha. momento. Pega uma duplinha de copos, isso. Aí você inverte o movimento deles. Mais um? Pode mais um. O objetivo é ficar todos de Boca pra cima. cima. Mas não vai rolar. Não vai rolar, gente. Mais uma. Pode. É desesperador, né? Bom, e aí, cameraman? Posso continuar? Quer que faz de novo? Não, pode continuar. Pode? Quer que ela faz mais alguma vez? Mas se ela quiser continuar. Você quer continuar tentando? Mas se quiser. Nossa. Tá, vou tentar mais uma vez. Gente. Tá bom, eu tô com dó, deixa eu falar. Bom, gente, esse desafio realmente ele é impossível de ser realizado. Por quê? Porque quando eu fui fazer, no começo, os meus copos da lateral, eles estavam para baixo. Deixa eu conferir se é isso mesmo, ó. Isso. E quando a Ana foi fazer, eu deixei eles para cima e eu dobrei para baixo só o copo do meio. Então, isso realmente torna impossível acontecer. Por que que a gente trouxe isso? Às vezes, né, na nossa vida, a gente não percebe alguns detalhes, ou às vezes a gente acha que um detalhezinho que eu alterar de uma história não tem tanto problema. Ai, uma mentirinha tão pequenininha aqui que eu contei, mas que quando a gente vai vendo o impacto que isso causa na nossa vida é muito grande. É só um detalhe, mas que fez toda a diferença. Mentira é pecado e não agrada o coração de Deus, tá bom, pessoal? É pra gente deixar esse recado visual, depois vocês testem na casa de vocês com os seus amigos. Combinado? Um beijo e até a próxima! Então vem com a gente pro momento do louvor. Samuel era um menininho que
que ouviu a voz de Deus quando ele era tão pequenininho. Ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus quando ele era tão pequenininho. Ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome com sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus quando ele era tão pequenininho. Ouviu a voz de Deus e ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Olha só, amiguinhos, Deus pode falar com todo mundo. Fala com os grandes, com os pequenos. Fala comigo e pode falar com você também. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus quando ele era tão pequenininho. Ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome com sua voz de amor. Não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus quando ele era tão pequenininho. Ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Louvarei ao
estiver dodói ou quando estiver com muita saúde. Em todo tempo, nós vamos louvar ao nosso Senhor Jesus. Em todo tempo, louvarei ao Senhor, pois Ele é digno de todo louvor. Oi, pessoal, vem com a gente, está na hora do momento missionário. Buenos dias, ticos! Olá, crianças! Vocês viram que hoje eu falei bom dia diferente. Sabe por quê? Porque o país que hoje eu vou falar aqui no Momento Missionário é a Colômbia. E a Colômbia é um país da América Latina, um país que tem muitas dificuldades financeiras, muita pobreza e muita exploração também. Mas hoje o que eu queria falar com vocês é que a Colômbia é um país cristão e o cristianismo lá é forte através do catolicismo. Só que os missionários passam dificuldades quando estão lá, os missionários protestantes, porque lá é um país com muitos crimes organizados, guerrilhas, e as crianças são recrutadas desde pequena para trabalhar no crime, no tráfico de drogas. Também eles aprendem, eles são doutrinados ali a fazer crimes desde pequenos. Então, os missionários ali não são bem recebidos, porque eles ameaçam esse sistema que existe lá. E as crianças de lá precisam ser resgatadas desse crime. Nós vamos então, nesse momento missionário, se lembrar sempre das crianças que estão ali na Colômbia, para que elas sejam libertas desse tipo de exploração, para que elas não vivam no crime organizado, para que elas não sejam oprimidas. E a Colômbia está na lista dos países mais perseguidos, em que os missionários são muito perseguidos e eles não podem falar de Jesus e nem ensinar as crianças de lá o cristianismo, ensinar sobre Cristo, sobre a libertação, sobre as boas obras, porque eles querem que todos façam crimes ali naquele lugar. E também eles dominam, eles não deixam o país crescer, eles não deixam as pessoas terem uma vida melhor, porque eles vivem ali sendo explorados o tempo todo. Então não podemos nos esquecer de orar pela Colômbia, e eu conto com vocês. E o país da Colômbia é bem próximo aqui do Brasil. Então vamos orar pelos nossos irmãos que moram lá, por aqueles que o Senhor ainda vai resgatar naquele lugar, né? E nós pedimos a Deus para que Ele encontre ali espaço para que a palavra seja pregada, para que as crianças possam ser resgatadas de tudo isso, de toda opressão, de todo medo, de toda angústia, de toda a exploração que existe ali. Vamos orar pela Colômbia? Senhor, muito obrigada, meu Deus, porque nesse momento nós temos a oportunidade, ó Deus, de falar do Teu amor. E nesse momento nós queremos pedir, ó Deus, pela Colômbia, por esse país tão especial, tão amado pelo Senhor, mas que vive uma opressão, que vive nesse momento com tantos crimes, ó Deus, com tantos problemas sociais, ó Deus. Mas que o Senhor possa, ó Deus, acessar os corações ali, que o Senhor possa mover o Teu Espírito, ó Deus, mesmo nesse tempo de pandemia, ó Deus, que a obra do Senhor, ó Deus, que os missionários, ó Deus, sejam fortalecidos pelo Teu amor, que eles sejam auxiliados, que eles sejam renovados, ó Deus, e que Teu Espírito Santo possa mover ali dentro da Colômbia e que nós possamos glorificar o Teu nome sempre por tudo que o Senhor há de fazer naquele país, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, crianças? Até o próximo momento missionário. Beijos! O poderoso pequenininho de hoje é Samuel.
Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui para contar sobre um outro poderoso pequenino. E hoje, a pessoa que eu vou contar para vocês a história, a gente já falou um pouquinho sobre a família dela aqui em outro momento. Já é a primeira dica. A segunda dica é que ela foi uma criança que precisou ficar longe da mãe muito cedo. Quer dizer que ela ainda era bem pequena e ela precisou morar em um lugar diferente da mãe dela. Vocês já sabem quem é? Bom, olha só, a gente fez uma entrevista com algumas crianças e elas contando algumas experiências sobre como foi ficar longe da mãe durante um tempo. Presta só atenção nessas entrevistas, gente. Oi, Breno, obrigada por estar aqui essa noite e hoje eu vou fazer umas perguntas pra você. Bom, você já ficou longe da sua mãe? Já. E como é que você se sentiu? Eu me senti um pouco com medo porque ela sempre me ajudou. Eu me senti um pouco livre. Eu brinco às vezes, mas eu gosto muito dela e prefiro ficar com ela. Obrigada por ter vindo aqui hoje e até mais. Até mais. Oi, Arthur! Oi. A gente tá aqui hoje para entrevistar o Arthur. Arthur, conta pra gente o dia que foi, assim, que você ficou mais tempo longe da sua mãe. Como que foi esse dia? Bom, teve um dia que eu fui pra roça do meu tio junto com meu pai. Minha avó e minha mãe ficou cuidando da minha avó, né? Aí eu fiquei com muita saudade dela, da comida dela, que é muito boa, e da presença dela ali, das brincadeiras dela comigo, e essas coisas, sabe? Sei. Então você acha que foi difícil ficar longe da sua mãe? Difícil não é a palavra, mas foi diferente, sabe? Sei. Bom, e se eu te contar que teve uma história na Bíblia em que um menino ele teve que se separar da mãe quando ele era muito novinho, mais novo que você. Como que você acha que foi essa situação? Nossa, então ele deve ter ficado com muita saudade, assim, da mãe dele. É? É bom ter a mamãe perto? É. Então tá bom. Obrigada, Arthur, pela sua entrevista. Um beijo e até a próxima. Oi, Enzo. Tudo bem com você? Sim. Hoje o Enzo é nosso convidado para essa entrevista e a gente queria saber, Enzo, qual foi o dia que você ficou mais tempo assim longe da sua mãe? Bom, o dia que eu fiquei mais tempo longe da minha mãe foi lá quando eu tava na fazenda. Por causa que assim, nos feriados eu costumo a ficar como é que fala? Na fazenda. Aí minha mãe fica na cidade. Aí eu e ela ficamos assim, eu, meu pai e minha mãe ficamos separados assim por mais ou menos umas 3 semanas. Aí eu fiquei. A primeira emoção que eu fiquei foi saudade. Por causa que assim, eu tava com meio de saudade, porque assim, ficar assim, isso foi na primeira semana. Na primeira semana eu já fiquei um pouco de saudade. Às vezes era tristeza, às vezes era saudade, e às vezes eu até chorava, às vezes, de saudade assim à noite. Assim, eu orava pra que tudo ficasse bem, por causa que assim, eu me preocupo muito com meu pai e com minha mãe. Aí, como eu me preocupo, eu às vezes chorava e orava assim por ela. Então, assim, por eles. Porque assim, eu ficava meio triste, ficava com saudade, aí eu queria ver eles, mas assim, eu tava meio feliz, por quê? Porque assim, eu tava na fazenda, tinha a minha avó, meu avô tava lá, aí eu fiquei meio feliz e triste, sabe? Mais ou menos feliz, mais triste. Mais ou menos.
Legal saber da sua experiência. Teve mais alguma coisa que você sentiu? Eu acho que como a minha irmã tava lá. Não, peraí, minha irmã. Não, peraí. Meu primo tava lá, o Davi. Aí a gente ficava brincando. Então, assim, eu fiquei um pouquinho mais feliz do que triste. Entendi. A gente vai contar a história em um desses domingos, acredito que hoje, sobre uma criança que foi separada muito cedo de sua mãe. Ela teve que morar em lugares diferentes. O que você acha? Como que seria isso se fosse com você? Bom, eu acharia meio triste, porque assim... Peraí, mais ou menos a sua mãe... Você não tivesse conhecido sua mãe e depois você tivesse com outra pessoa ou não? Eles se conheceram, tá. Só que eles tiveram que se separar. Entendi. Sim, eu ficaria muito triste, porque conhecer minha mãe e depois, por exemplo, sair, separar dela, eu acharia muito triste, porque eu ficaria com saudade, eu queria voltar pra visitar pelo menos ela. Você então acha que seria difícil? Sim. É isso então. Muito obrigada, Enzo, pela entrevista. Tchau! Tchau. Nossa, é muito difícil, né? Esse sentimento de saudade misturado com uma tristeza, misturado com a gente tentando entender a situação. Bom, a história da criança que eu vou contar então hoje é sobre Samuel. Bom, a gente já falou então um pouquinho sobre a família de Samuel, como eu disse para vocês. Quem contou a história da família de Samuel foi a Pietra. Ela contou um pouco sobre a história de Ana, que era a mãe de Samuel, que ela queria muito ser mãe, e ela orou ao Senhor e chorou lá no templo, na tenda sagrada, e Eli, que era o sacerdote, a abençoou e falou que Deus cumprisse, né, o que ela estava pedindo, que era ser mãe. Então, Ana ficou grávida de Samuel. E nesse dia que ela estava na tenda sagrada, ela prometeu ao Senhor que ela entregaria Samuel para servir no templo e ao ajudar no templo, ele seria um servo de Deus desde criança, que ela não queria ele para si, ela não queria só ser a mãe dele para sempre, ele ia ter que fazer tudo que ela queria, mas ela queria dar Samuel ao Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu. Samuel nasceu e ainda quando ele era muito jovem, ela levou ele ao templo para ele morar no templo e aprender com o sacerdote. E ainda muito pequeno, então ele teve que se separar da mãe dele e morar em um outro lugar, né? E vocês mesmos falaram sobre como que seria essa experiência, como que foi já para vocês ficar um pouco de tempo longe de sua mãe. Agora pensa, morar longe mesmo, em cidades diferentes, e a gente ainda, né, criança, com o coração cheio de saudade. Mas apesar disso, Samuel, ele não perdeu tempo no sentido de que ele entendeu que Deus queria fazer alguma coisa com a vida dele. Deus queria fazer alguma coisa com a vida de Samuel. Ainda muito pequeno, ali talvez por volta de uns 7, 8 anos, Samuel ouviu a voz de Deus pela primeira vez e ele chamava Samuel, 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 e ele ficou assim, quem tá me chamando? Será que é o Eli, o sacerdote? Ele lá, ei, é o senhor que tá me chamando? Ele, não menino, volta pra cama, vai dormir. E aí, quando ele percebeu que era o Deus chamando Samuel, ele falou, olha, quando Deus chamar você, então você vai dizer, eis-me aqui. Olha que interessante, né? Desde criança, Samuel em contato com Deus. Desde criança, Samuel servindo a Deus no templo. Desde criança, Samuel cumprindo o seu papel, fazendo o que ele podia para servir a Deus. E esse é o nosso princípio de hoje. Nunca é cedo demais para a gente servir a Deus. Às vezes a gente pode pensar, poxa, eu não sou Samuel, né? Minha mãe não me prometeu e não me levou para a igreja logo que eu nasci, me deixou lá para eu morar lá e aprender tudo e servir a Deus desde pequeno. Não, porém, a gente pode servir a Deus de várias formas na nossa casa, na nossa família, na nossa escola. E além disso, o que é interessante na vida de Samuel é que conforme ele foi crescendo,
Deus foi mostrando para as pessoas em volta dele o tanto que ele realmente era um homem servo de Deus. Era um homem que realmente falava sobre o que Deus falava com ele. E isso, naquela época, então, ele se tornou um profeta, um homem escolhido por Deus para passar a mensagem de Deus para o povo. E ele fez várias coisas importantes no povo de Israel. Por exemplo, encontrar quem seria o rei de Israel, Saul, e depois também encontrar o outro rei que seria Davi. Então, Samuel está aí em várias histórias muito importantes. Então, a gente pode perceber que se a gente querer, sabe, a gente sentir vontade de falar, Deus, eu quero te servir, Deus pode fazer coisas grandiosas através da nossa vida. Você pode servir em coisas pequenas, por exemplo, em orar pela sua casa, você pode orar pelos seus amigos, você pode ser gentil com as pessoas, amar as pessoas perto de você, sabe? Evitar brigas, evitar discussões, tomar muito cuidado com a ira, com a raiva. Todas essas coisas são formas de servir a Deus. Outra forma muito importante de servir a Deus é a gente falar sobre Jesus. Evangelizar, quer dizer, levar Jesus para outras pessoas que ainda não conhecem. É a gente consolar pessoas que estão tristes. É a gente comemorar e celebrar com as pessoas que estão alegres. É a gente ser companheiro. Bom, gente, é incrível, né? Como tem N formas da gente poder fazer isso. Além disso, a gente já pode ir orando para saber qual é o propósito da nossa vida diante de Deus, para qual propósito Deus nos fez nascer. Bom, eu sei que desde que eu era criança eu já sabia que o meu propósito era trabalhar com crianças e trabalhar evangelizando crianças, quer dizer, ensinando sobre Jesus para crianças. E olha só onde eu tô. Deus me mostrou ainda quando eu tinha 10 anos o que eu tinha que fazer. Então, Deus pode sim falar com você, mesmo você sendo uma criança. Beleza? Vamos lembrar sobre isso. Nunca é cedo demais para a gente servir a Deus. Vou pegar aqui o versículo de hoje então. O versículo de hoje é: Samuel era muito novo quando a sua mãe o levou à casa do Senhor em Siló. Está lá em 1 Samuel 1:24, parte B. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Gravem esse versículo no coração de vocês, sempre lembrando que mesmo a gente criança, é tempo de servir a Deus. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau! O desafio de memorizar o versículo está acontecendo. Você não pode ficar de fora. Manda o seu vídeo para o WhatsApp da igreja. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito, dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Romanos 8:15. Pois vocês não receberão o Espírito que os escravize, para que novamente temem, mas receberão o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Romanos 8:15. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E eu tenho certeza que vocês estavam esperando aparecer por aqui, não é mesmo? Porque eu vim dar uma boa notícia para vocês, que é o vencedor ou a vencedora ou os vencedores da memorização de versículo. E nós temos, três crianças que foram Peraí. 1, 2, 3 e nós temos 3 ganhadores da memorização de versículo, tá? E eu vou falar para vocês quem são. Vamos ver se é você que está aí do outro lado. E antes disso, eu quero deixar para vocês o seguinte: se você não ganhou dessa vez, você ainda tem a oportunidade de continuar enviando os vídeos toda semana. E eu vou deixar uma dica muito legal. Assim que acabar o culto infantil, vocês já anotam o versículo, pede ajuda para o papai e para a mamãe, já grava o vídeo e manda para a gente, tá bom?
Então, nós temos 3, como eu disse. O primeiro foi o Samuel. Muito bem, Samuel. O Samuel já vem ganhando por aí, ó, várias séries, não é mesmo, Samuel? Continue assim, viu? E o segundo nós temos o Júnior. Isso mesmo, parabéns, viu, Júnior? Continue também memorizando os versículos e enviando pra gente. E a última é uma menina, isso mesmo, não foi só menino, não. Foi a Ana Cristina. Muito bom, gente. Então, gente, o nosso prêmio, vocês vão ficar muito felizes e vai querer ganhar um também. Olha só o que é. Ah, muito legal, não é mesmo? Então, continue nos enviando, que vocês vão também poder concorrer a outros prêmios super legais. E nós temos várias novidades ainda aí, ó. Tem que ficar acompanhando o nosso culto infantil, certo? Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Se você ficou até aqui, inscreve no canal de novo e ative o sininho se você não fez isso ainda. E compartilhe o vídeo. Tchau!